piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o programa Ovelhas Conectadas, aqui diretamente pela Deus Vivo Web TV. Nós estamos aqui muito felizes por ter vocês aqui junto conosco. Deus abençoe poderosamente. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Osias, pastor da Igreja Batista Vida Plena, Londrina, e é uma satisfação muito poderosa em Cristo Jesus de poder fazer parte aqui, de alguma maneira, contribuir com você, com sua família. Eu tenho certeza, e essa é a nossa oração, que de alguma maneira essa mensagem vai chegar aí nos quatro cantos aí da cidade de Londrina e, por que não, das nações. Eu estou aqui, no meu backstage com o Felipe. Deus abençoe, Felipe, e eu nunca posso deixar de agradecer. Esse espaço aqui é cedido pelo pastor Wilson, aqui da Deus Vivo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Obrigado, pastor Wilson, você é uma bênção na nossa vida, na nossa caminhada, e poder ceder esse espaço aqui de uma maneira tão generosa. Hoje nós vamos ter algumas programações e vai ser fantástico a gente ter esse momento aqui juntos para que nós possamos adorar e exaltar o nome de Jesus. Fique ligado. É importante você mandar esse link para as pessoas que estão aí com você. Manda aí para o seu vizinho, manda aí no teu condomínio, manda aí de alguma maneira aí para os teus amigos, pelo trabalho. De alguma maneira nós possamos levar essa mensagem. Vamos ouvir mais um louvor e eu venho com uma palavra poderosa. Hoje eu tenho uma palavra especial no seu coração. Eles irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de... Isso aí, o nosso Deus é o nosso leão de Judá, aquele que nós podemos confiar, nós podemos acreditar que nós estaremos seguros em sua presença. Irmãos, é importante, eu quero fazer alguns avisos antes da gente começar aqui. Como eu disse, eu sou pastor da Igreja Batista Vida Plena, Londrina, localizado aqui na Rezec Andere 180, aqui em Londrina mesmo. Eu quero que você, de alguma maneira, participe. Nós temos os nossos cultos de celebração todos os domingos às 18h30. Lembrando, às 18h30 nós temos o nosso culto de celebração. Tem sido algo poderoso da parte do Senhor Jesus. Toda quarta-feira nós temos as nossas células. Hoje nós temos a célula Zadok, que aqui no endereço mesmo, Rezec Andere 180, liderado pelo Adilson. Tem sido uma bênção a célula Zadok. Nós temos a célula Vida, e eu quero te fazer esse convite para poder participar junto conosco. Mas também eu quero, desde já, fazer um convite. Coloca o banner aí da conferência, o Lipe. Nós temos a conferência Plenitude, Corpo, Alma e Espírito. Irmãos, tem sido bênção da parte do Senhor Jesus nós sonharmos com, de alguma maneira, estar edificando a sua vida, a sua casa. E essa conferência é específico para as mulheres. Conferência Plenitude,
Nós teremos ali a pastora Damares, lá de Marília, Damarissá, uma mulher de Deus que vai estar ministrando sobre espiritualidade, sobre você ter a sua vida devocional, o seu tempo com Deus. Isso vai ser muito importante. Nós teremos a pastora Evelyn Rodrigues, que é a minha esposa. Ela vai estar trazendo uma palavra muito poderosa sobre a vida com Deus. E é interessante, viu, mulheres, porque nós teremos uma nutricionista, a Roberta Franco, aqui eu não estou conseguindo enxergar. Roberta Franco, ela vai estar falando sobre nutrição, o poder da alimentação saudável. Essa mulher é muito requisitada como nutricionista e você pode ter certeza que vai ser um tempo muito especial. A gente vai ter a Joyce Fernanda falando sobre moda, sobre vestimenta, sobre estilo, como você se vestir bem, sobre a sua identidade visual. Então vai ser muito poderoso esse card, essas mulheres de peso aí. E nós teremos no louvor a Nicole Sena, que vai ser simplesmente uma bênção ter esse tempo. Conferência Plenitude, dias 2 de novembro, às 15 horas. Nós teremos essas plenárias aí e vai ser um tempo muito fantástico. Amém? Deus abençoe e vamos orar, pedir o Espírito Santo que nos abençoe para que a gente tenha esse tempo aqui. E eu tenho certeza que vai ser algo muito lindo. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por esse momento, esse espaço que o Senhor nos reservou para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar poderosamente ao nosso coração. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos ao Senhor e nós te agradecemos, Jesus, por esse tempo aqui tão especial de poder, Jesus, honrar ao Senhor, honrar ao Espírito Santo, para que de alguma maneira a Tua palavra possa edificar e alcançar corações sedentos, corações que precisam ouvir a Tua voz. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Você já parou para observar que nas redes sociais, o tempo todo as pessoas querem te vender a ideia de uma vida extraordinária, como viver uma vida extraordinária, como viver uma vida de sucesso. E aí a gente vai pegando esses coaches aí, ele pega parcelas, pega versículos isolados, traz ensinamentos que muitas vezes são bíblicos, mas eles, como é que se diz, envelopam isso e vendem um curso para você. Eu vou te trazer um princípio de uma vida extraordinária que está na Bíblia, é acessível a todos nós, e eu te peço que, em nome de Jesus, você possa pensar na tua vida, como que ela tem ido. Desde da quarta-feira passada, nós falamos sobre Josué, e eu vou continuar na vida de Josué, porque acho que é uma história, é uma história inspiradora para nós, e eu te peço, em nome de Jesus, que você pare e pense sobre isso. Josué, capítulo 3, versículo de 1 a 17. Antes do Lipe colocar, o pano de fundo desse contexto é o seguinte, eu já expliquei isso semana passada, mas eu vou relembrar para que você possa estar aqui comigo. Presta atenção. Povo escravo no Egito durante 40 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés, tira o povo da escravidão e durante a peregrinação de 40 anos, ele chega até a terra prometida. Essa terra prometida, já existia pessoas ali e eles precisavam conquistar essa terra. Presta atenção. O povo, durante 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, reclamando, tendo saudade das cebolas do Egito, reclamava de água, Deus cuidava deles, reclamava de comida, Deus providenciava, reclamava do sol, Deus fazia com que uma coluna de nuvem guardasse eles do sol, reclamava do frio, durante a noite tinha uma algo para esquentá-lo, o fogo. Eles reclamavam da comida no deserto, viu, Lipe? Deus providenciou ali as codornizes, o maná que caía todas as manhãs. Então,
o texto vai falar que nesse período de 40 anos, as roupas não se estragaram. Imagine, Lipe, o teu tênis crescer de acordo com o teu pé e sabe, você viu todo o cuidado. E aí nós vamos ver Moisés saindo de cena, né, naquela fatídica cena onde ele desobedeceu a ordem de Deus, era para falar com a pedra, ele bateu com o cajado, teve a sua eficácia, saiu água da rocha, o povo bebeu água, mas Moisés foi, como é que se diz, não punido, como que eu posso falar? Moisés foi falar, olha, Moisés, você desobedeceu a minha direção. Então você não vai entrar na terra prometida. Moisés ainda pediu, Senhor, deixa eu ver a terra prometida. Deus fez ele contemplar de cima do monte. De maneira que Moisés morreu. Entrou em cena Josué. É importante você entender essa cronologia dessa história. Josué entra, Deus começa a falar, Josué, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar contigo. Apenas seja forte e corajoso e conduza este povo para a terra que eu vou mostrar a eles. É importante lembrar o seguinte, Moisés mandou uma comitiva de 12 espias, um representando cada tribo de Israel, e eles voltaram com um relatório. E esse relatório dizia que 10 desses espias falavam, nós não vamos conquistar a terra prometida, contrariando a palavra do próprio Deus, viu, Lipe? A palavra do próprio Deus dizendo que vocês vão conquistar a terra. E apenas 2, Josué e Caleb, deram um relatório que isso alegrou muito o coração de Deus, ao ponto de que esse relatório fraudulento desses 10 espias retardou a entrada na terra prometida. Esse povo voltou para o deserto e enquanto eles não morreram, ou seja, toda aquela geração de incrédulos morreu no deserto e apenas a geração de Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Deus não tem compromisso com quem não crê. Eu vou repetir. Deus não tem compromisso com pessoas que não crê naquilo que Ele pode fazer. Deus não tem compromisso com pessoas que não crê naquilo que a palavra diz que vai acontecer. Deus não tem compromisso com pessoas que não se engajam naquilo que Ele está fazendo. E Deus está fazendo hoje grandes coisas. Então, diante disso, eu vou falar com vocês sobre 3 requisitos para que você viva uma vida extraordinária de acordo com a visão de Deus, não de acordo com a sua visão. Eu quero trazer algumas ideias para vocês, bíblicas, que diz o seguinte, deserto significa a nossa velha vida. Deserto significa a nossa velha vida. Deserto significa a nossa peregrinação aqui neste mundo. Que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o próprio Jesus já venceu o mundo. É importante a gente entender o seguinte, a gente precisa ler o Velho Testamento com os olhos do Novo Testamento em Jesus. Amém? Se você olhar apenas para o Velho Testamento isoladamente, você não vai compreender a nossa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Por exemplo, assim como o Egito representa a escravidão, a nossa vida longe de Deus, a terra prometida significa a nossa vida e a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então não adianta você olhar e tal. Não, você precisa enxergar as coisas que a Bíblia diz com um olhar voltado para Cristo. Então, Jesus nos liberta da escravidão do pecado, assim como Moisés libertou o povo do Egito. Eu preciso que você compreenda isso desde já. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação, não existe libertação, não existe nada que não passe pelo crivo do novo nascimento em Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas buscando a cura e libertação, isso e aquilo. Você deve fazer isso, mas se você não passar
no primeiro passo, que é uma nova vida em Cristo Jesus, um novo nascimento, isso não vai fazer sentido para você. A verdadeira libertação, ela passa por um novo nascimento em Cristo Jesus. Você entendeu isso que eu estou te falando? Porque senão você vai querer curar um câncer com aspirina, né? Você vai querer resolver um problema que a gente precisa resolver primeiro a raiz. A raiz está no nosso coração pecador. E o remédio para o pecado chama-se Jesus. Jesus. Jesus abre o caminho que era impossível aos olhos dos homens, e ele torna esse caminho totalmente acessível para nós. Nós não alcançamos salvação sozinho. Você não resolve os seus problemas sozinho. Você resolve trilhando o caminho de Jesus. O nosso caminho para acessar a essa nova vida, essa nova Canaã, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É importante. E aí, porque você vai ver muitos pregadores falando assim: Deus tem uma nova terra, tem uma terra prometida para você, um carro, uma casa. Você já ouviu isso, Lipe? Né? Só que deixa eu te falar, a sua terra prometida é a sua vida plena em Jesus. É importante eu falar isso. A nossa terra prometida hoje significa a nossa vida nova, a nossa vida plena, conquistada em Cristo Jesus. Nós não somos o centro do universo, irmãos. A gente tem que parar com essa teologia fajuta que diz que Deus veio a este mundo para resolver o nosso problema. Não, resolver o nosso problema financeiro, resolver o nosso problema emocional. Jesus veio aqui apenas para resolver o nosso problema do nosso casamento. E quando a gente aparentemente é resolvido nesses problemas, a gente dá as costas para esse Deus que é tão grandioso. Deus não veio resolver o nosso problema. Deus veio resolver o problema da humanidade, que chama-se pecado. Deus veio resolver o problema da humanidade, chama-se pecado, e resolveu em Jesus. Nós não somos o centro do universo, nós não existimos por causa de nós mesmos, nós existimos para adorar e exaltar o nome de Jesus. Este é o motivo da nossa existência, da nossa nova vida em Cristo Jesus. Porque na velha vida, o centro é o homem. Na velha vida escrava, nós buscamos os nossos sonhos. Na velha vida escrava, nós queremos saber aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que agrada o nosso ego, aquilo que agrada o nosso egoísmo. Agora, tudo que eu faço, tudo que eu expresso e da forma como eu ando, aponta para Jesus ou aponta para mim mesmo? Tudo isso eu estou aplicando, irmãos, para eu trazer alguns princípios de Deus, como nós acessamos e como nós vivemos uma vida extraordinária, de acordo com Josué, capítulo 3. O que você faz? Aponta para quem? Os teus sonhos, aponta para quem? Tem gente que, se morrer, os sonhos findam, acabam, né? Quantas histórias nós sabemos de pessoas, de homens, que conquistaram tanta coisa, bens materiais, casas, empresas, o sucesso que esse mundo nos garante. E no final, quando ele morreu, o que sobrou? Filhos brigando por bens materiais que o pai deixou, ou a mãe deixou, e no final das coisas, aquilo que ele conquistou morreu com ele mesmo. Então, presta atenção. O que você faz aponta para quê? Qual é o legado que você está deixando? É um legado apenas material ou um legado de fé, um legado de geração de valor na vida de outras pessoas, gerando valor na sua cidade, gerando valor na nação, deixando um legado de fé, de conduta, de apontamento para Jesus nas nações, ou o legado que você tem acaba em você mesmo, acaba nos bens que você deixou, ou deixou de conquistar. Sabe, eu preciso que você entenda isso. Deus não está aqui para realizar os nossos sonhos, irmãos. Presta atenção, Deus não está aqui para realizar o meu sonho.
Senão nós teríamos um Deus que nada mais é que é um fantoche. Tem muitas pessoas que Deus não responde a sua oração do seu jeito, da sua maneira, porque se você fazer a oração e ela ser respondida da forma como você gostaria, você seria como aquela criança mimada. E o Deus um fantoche. Não é assim. Deus não está aqui para realizar o nosso sonho. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Ele. A vida tem a ver com Ele. Tudo o que eu faço deve apontar para Deus e a sua glória e a sua majestade. Tudo o que eu faço aponta para o meu Criador. Se eu sou um arquiteto, se eu sou um advogado, se eu sou um engenheiro, se eu sou um profissional, seja das mais variadas áreas, tudo que eu faço aponta para Jesus. A minha família aponta para Jesus. A forma como eu falo, como eu me dirijo, como eu me porto diante das pessoas e da minha cidade, da sociedade, aponta para Jesus. Como eu negocio, aponta para Jesus. Como eu lido com as coisas, aponta para Jesus. Tem uma frase do John Piper que é muito importante. A grande dádiva que Deus tem para você não é a sua vida, mas é o próprio Deus. Ou seja, o grande presente não tem a ver comigo, tem a ver com o grande presente que é o Deus em nossa vida. Então, pensando sobre isso, eu vou falar sobre 3 princípios que faz com que nós possamos ter uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, uma vida que vai, de fato, expressar a grandeza de Deus na nossa vida. Você está pronto? Você está preparado? Pega a sua caneta, pega o papel e nós vamos pensar sobre isso. Amém? E antes disso, eu quero colocar mais um louvor, que eu quero esperar aí mais pessoas para estar junto conosco. Tá bom? Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Amém, glória a Deus. A paz é uma promessa. Essa canção ela ministrou nos momentos onde nós mais precisamos, e essa canção ela fez parte da minha vida. A paz é uma promessa. A paz é Jesus. A paz que nós precisamos se encontra na dependência que nós precisamos e devemos ter em Jesus. Amém? Então vamos lá. Lipe, você consegue colocar para nós, por gentileza, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Anota aí, Josué capítulo 3. E eu vou ler esse texto e tirar 3 lições rapidamente. Nós já estamos, nesse exato momento são 9h30 e eu quero pensar com você. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram um acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. É importante vocês pensarem sobre esse texto.
sobre esse versículo. Josué 3:5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem, isso aqui é importante, irmãos, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza, presta atenção, irmãos, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. A gente já viu isso lá na travessia do Mar Vermelho e o milagre está se repetindo novamente. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Presta atenção, irmãos, a arca da aliança e os sacerdotes foram adiante. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Sabe o que significa, igreja e irmãos? O Jordão não estava de qualquer maneira, o Jordão estava cheio, estava transbordando. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, presta atenção, os pés do sacerdote tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância perto de uma cidade chamada Adã. Nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ecoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Último versículo. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação a atravessou, pisando em terra seca. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, mas tem coisas que mexem demais o meu coração. E é quando a gente lê a palavra, compreende a palavra e tira lições dela. Como eu disse, eu vou ser bem objetivo em relação a isso. Eu ministrei essa palavra domingo e ela está queimando o meu coração. A primeira lição que você precisa compreender sobre este texto bíblico é: eu preciso seguir a direção de Deus para viver uma vida extraordinária. Vou repetir. Eu preciso seguir a direção de Deus para viver uma vida extraordinária. A primeira coisa que o povo teve que perceber, eles receberam direções, eles receberam um plano, eles receberam um manual que eles precisavam seguir. Josué falou, Deus falou, deu a orientação a Josué e Josué repassou isso para o povo. Ele disse: vocês precisam seguir a arca da aliança junto com o sacerdote. Sabe o que significava a arca da aliança? A presença de Deus. A arca da aliança era como se fosse um templo móvel no meio do povo. A arca da aliança representava a presença de Deus. Lá dentro estava o cajado de Moisés, uma porção do maná, e tinha mais uma outra coisa que eu esqueci agora. A arca era um templo móvel, ou seja, Deus direcionou e Josué
liderou o povo dizendo: vocês precisam seguir a arca cerca de 1 quilômetro. Sabe por que significava isso? Porque a presença de Deus não deve ser manuseada de qualquer maneira. Lembra de Uzá? Uzá colocou a arca em cima de carros de bois, e quando a arca foi cair, Uzá tentou fazer a obra de Deus do jeito dele, e ele foi simplesmente morto. Então, aqui, eles estão seguindo a direção de Deus. Os sacerdotes vão direcionar a arca e vocês vão seguir atrás. Presta atenção. Para você viver uma vida extraordinária, você tem que seguir a direção de Deus. Aonde Deus está na sua vida que Ele está apontando uma direção? Sabe, irmão, Jesus, Ele é a nossa bússola. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Quando nós seguimos a direção de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, nós temos um senso de direção. Jesus em nós vai nos levar a um processo de purificação. E quando estamos caminhando com Ele, nós temos essa direção. Sabe, irmãos, nós já ganhamos a salvação. E Jesus tem que ser nosso referencial. Sabe, irmãos, nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos pertencentes a Deus. Por isso que lá em 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Você pertence a Ele. Então, irmãos, quando você está sendo direcionado, nós estamos sendo separados por um propósito maior que para Ele. Por isso que a palavra bate sempre nessa tecla, de que precisamos tomar a nossa cruz e sermos direcionados por aquilo que nós carregamos. Você é direcionado por aquilo que você carrega. Você segue aquilo que você mais coloca diante dos seus olhos. Tem muita gente que se diz que é cristão, mas no final das contas, ela segue aquilo que os olhos dela diz que é para ela seguir. É a última moda, é a última forma de negócio. Não, irmão, você segue aquilo que o Espírito Santo direcionou você. Todas as promessas da Bíblia estão ligadas a algumas coisas. Todas as promessas de Deus na nossa vida estão ligadas a alguma coisa. Primeiro, a uma atitude, a uma disposição, a uma rendição e a uma consagração da nossa parte. Você não vai seguir os planos e o propósito de Deus se primeiro você tiver uma atitude. Você precisa ter uma atitude, você precisa dar o primeiro passo. Eu conheço alguém, Felipe, algumas pessoas que falam assim, eu só vou na igreja quando tudo estiver resolvido. É sério mesmo isso? É sério que você acredita que Deus espera primeiro a sua perfeição? Não, irmãos. Nós estamos num processo de santificação. A nossa santificação, irmãos, é um processo todos os dias. Hoje mesmo eu já tive que orar. Hoje mesmo eu já tive que tomar um banho. Hoje mesmo eu já tive que me preparar. Todos os dias é uma atitude que eu devo tomar. E seguido a isso, eu preciso ter uma disposição de ouvir e de ser direcionado por Deus, me render o meu coração e me consagrar. Então, buscar a santidade do Senhor é a atitude mais importante da nossa vida. Santificar ao Senhor. Que as minhas escolhas sejam para agradar o coração de Deus. Então, a primeira coisa é, você está seguindo a direção de Deus na sua vida? Esse negócio que você está fazendo, planejando, tem a ver com a vontade de Deus? A vida que você está levando com a sua esposa, com seus filhos, a sua casa, tem a ver de você estar sendo direcionado para Deus? Sabe? Então, é importante você entender isso. Sabe? Nós já ganhamos a salvação. E por isso que nós precisamos entender o seguinte, que para eu ter uma vida extraordinária, eu preciso seguir a direção de Deus. Segunda coisa,
Para eu ter uma vida extraordinária, irmãos, eu preciso buscar a santidade. Coloca lá, Josué, capítulo 3, versículo 2, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o 2. Vai para frente. É o 5. Olha o que Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vou repetir esse versículo, Josué 3:5. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Presta atenção. Para que você viva uma vida extraordinária nos padrões de Deus, a segunda atitude, de acordo com esse texto, é: nós precisamos buscar a santidade de Deus na nossa vida. Santidade significa não é ser perfeito. Santidade significa ser separado. Quando você é separado, quando você é consagrado, significa que você foi santificado para que você manifeste a vontade de Deus em tudo que você vier a fazer. Santidade, irmão, significa você seguir a direção de Deus. Por isso que a palavra de Deus bate sempre nessa tecla, que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Um dia após o outro, todos os dias, é uma oportunidade de nós seguirmos, de nós olharmos para Jesus, de nós nos rendermos a Ele. Sabe, irmãos, nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Nós precisamos, ter uma atitude que parte em nós priorizarmos Deus em nossa vida. Sabe, sem santidade ninguém vê o Senhor. Eu fico imaginando que pessoas, Deus sabe o meu coração. Não. Deus sabe o seu coração, sim, mas Ele ama aqueles corações que são separados, que busca a santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Sem santidade você não vai alcançar as promessas de Deus. Sem busca pela presença de Deus você não vai alcançar, você precisa buscar Deus. E fica aqui comigo, porque eu vou colocar um louvor e eu vou partir para o meu terceiro e último característica, de acordo com Josué, para você ter uma vida extraordinária. Tamo junto. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Maravilha, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui até agora, e eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em outros momentos. Mas, irmãos, eu estava falando sobre uma vida extraordinária, de acordo com o texto de Josué, capítulo 3. Leia isso depois em casa. E eu vou partir para o meu
a última característica, de acordo com o texto de Josué 3, que vai fazer com que você tenha uma vida extraordinária. Mas antes, presta atenção. Antes eu quero divulgar algo muito importante. No final vou repetir, mas eu quero divulgar. Sábado agora, nós teremos a nossa Tarde da Alegria. Sábado, às 14 horas, nós teremos a Tarde da Alegria, né? Vai ser um tempo muito importante com a nossa criança. Tarde da Criança vai ser algo assim muito especial. A gente sabe que dia 12 é o Dia das Crianças e a gente vai ter uma programação especial. Nós vamos ter um teatro, nós vamos ter louvor, nós vamos ter dinâmicas, gincanas. Vai ser algo especial. Então, se você tem a sua criança, por favor, faça a sua inscrição. A inscrição, irmãos, meu Deus, R$15. É baratíssimo. Não vai pagar nem a monitora que a gente vai levar lá. Não vai pagar nem os brinquedos que a gente vai levar lá. Sabe? Vai ter lanchinho, vai ter pipoca, vai ter brinquedos e vai ter um tempo muito especial. Tarde da Criança vai ser um tempo fantástico ali com a gente na Igreja Batista Vida Plena. Espero você com a sua criança e vai ser um tempo muito especial. Se a sua criança for uma criança tipo 3, 4 anos, você precisa estar lá, tá bom? E se ela já tem uma idade que já consegue, mesmo assim é importante ter a supervisão dos pais, tá bom? Mas vai ser um tempo muito especial. Terceira e última característica que nós devemos ter e viver, né, como postura para que nós possamos ter uma vida extraordinária. Nós devemos dar passos de fé. Posição, disposição te dá uma direção. Todas as vezes, olha lá o texto, o povo diz, nós colocamos o versículo 5, Felipe, coloca o versículo 6. Disse ao sacerdote, levante-se a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Próximo. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo. Não, versículo 8. Porque dará a seguinte ordem ao sacerdote que carrega a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Sabe o que o texto está dizendo? Que nós devemos, eles deviam andar a passos de fé. O rio Jordão estava transbordando, ele não estava vazio. O rio Jordão, ele só iria abrir quando os sacerdotes, com a arca, pusessem os pés no Jordão. Eu quero que você entenda o seguinte, você precisa molhar o seu pé. Para você viver os milagres de Deus, você precisa molhar o seu pé. Não adianta você querer ter todos os cenários favoráveis e falar assim, isso aqui é milagre. Não. Às vezes, você vai ter um diagnóstico de um médico dizendo que você está doente. E mesmo assim, você precisa dar um passo de fé e falar, eu vou andar como alguém curado. Isso significa dar passos de fé. Aí sim eu estou aplicando para a sua vida. Porque às vezes, irmãos, a gente espera, Deus colocou no meu coração que eu vou, por exemplo, montar uma empresa, eu tenho essa direção, eu já orei, já busquei conselhos, e essa direção. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Meu irmão, você precisa dar passos de fé. Você precisa começar pequeno e sonhando grande. Sabe, essa é a grande verdade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no coração de pessoas aqui. Passo de fé significa, enquanto eu não molhar o pé, as coisas não vão acontecer. Enquanto eu não enfrentar o medo, esse medo não vai sair. Enquanto eu não ter coragem de me posicionar diante de certas circunstâncias, de falar, e falar quem você é em Cristo Jesus, as coisas não vão mudar. Sabe o que o texto está dizendo? Que enquanto os sacerdotes não molharam o pé, as águas do Jordão não se abriram. Você precisa ter disposição em ouvir a voz de Deus e andar em passos de fé. Sabe, eu vejo muita gente que para a vida porque as coisas não estão dando certo. Gente, que posição é essa? Que postura é essa? Olipe, tem pessoas que deixam de ir na igreja porque as coisas de repente começaram a dar errado na vida dela. What? É isso mesmo que você está dizendo? Que você está vivendo? Quer dizer que as coisas só
você entende que Deus está contigo só quando está tudo certo. É isso mesmo? Não é isso. Ainda que as pessoas venham falar mal de você, ainda que venham criticar você, você sabe quem você é. Você sabe quem é o Deus que gerou a sua existência. Então não pare. Ande nos passos de fé. No caminhar, nós vemos a presença de Deus. Nós andamos não por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Eu vou repetir que talvez você não compreendeu isso, o que é andar em fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, porque se você vê para crer, isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção de fatos que a gente nem viu. Isso é fé. Sabe, irmãos, fé não é a fé de Tomé. Você sabe que Tomé ele tem uma fama de dizer: eu só acredito se eu tocar na ferida de Jesus. Eu só acredito se eu ver Jesus. E aí Jesus aparece ali para os discípulos depois da ressurreição e Jesus fala: Tomé, vem aqui, toca aqui, porque se você não tocar aqui, você não vai acreditar. Aí Jesus pega e fala assim, ó: vocês mais bem-aventurados serão aqueles que crerão e não viram o que vocês estão vendo. Sabe, irmãos, fé não é ver. Fé é crer ainda que não aconteça. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. Que você precisa dar passos de fé na sua vida. E última coisa é caminhar juntos. Eles precisavam caminhar debaixo da direção de Josué. Eles precisavam caminhar debaixo da direção de Deus. E Deus usou Josué. Josué direcionou o povo. Eu vejo muita gente que entra orgulho no coração, não ouve mais a palavra, não ouve mais o Espírito Santo, não ouve mais o conselho de pessoas que são idôneas sobre a sua vida, que de fato têm autoridade na sua vida, às vezes são os pais, não ouve mais os pais, não ouve a igreja, não ouve a direção dos pastores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, não caminha mais junto com ninguém, né? Fala, a igreja sim, Jesus não. Não, Jesus sim, a igreja não. Sabe, esse movimento do sem igreja, que o cara fala assim, não, eu vou caminhar sozinho. Não, o povo andou junto, o povo conquistou junto, o povo atravessou junto, o povo direcionou, obedeceu uma palavra juntos. Sabe, a gente precisa parar com esse orgulho em saber que Deus direciona e usa homens de Deus de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Palavra inspirada pelo Espírito Santo. E eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, amado Espírito Santo, por esta manhã de bênção. Eu te peço que o Espírito Santo esteja cuidando desta casa, dessa família, e que essa palavra venha alcançar poderosamente esse coração para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Estamos com o nosso horário aqui em cima. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe. Daqui a pouco às 10 horas tem a programação. Como é que chama o programa? Mensagem da Cruz, pastor Wilson, pastor Júlio. Vai ser uma bênção. Deus te abençoe, tamo junto. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele